o que o Bolsonaro foi fazer na Embaixada Húngara? É o que o Supremo Tribunal Federal quer saber. O STF deu 48 horas para que o ex-presidente se explique. O Ministério das Relações Exteriores convocou o embaixador húngaro para esclarecer sobre a hospedagem de Bolsonaro. As imagens foram divulgadas pelo The New York Times e isso tem repercutido não só lá nos Estados Unidos, onde isso saiu primeiro, mas também agora no Brasil, envolvendo inclusive a Justiça. Felipe Monteiro, a discussão aí é se o Bolsonaro, tendo ido dormir por 2 dias na Embaixada Húngara, depois de ter entregue o seu passaporte, não significa que ele estaria preparando um pedido de asilo político para evitar uma prisão aqui no Brasil. Você acha que isso pode gerar agora consequências jurídicas com prisão do Bolsonaro? Felipe Monteiro, bom dia. Bom dia, Nelsinho. Bom dia, nossos ouvintes, espectadores aqui do Morning Show, meus colegas Aninha e Mano. Sempre um prazer estar com vocês nessa manhã calorosa. A gente está vendo o prazer que você está aqui nessa manhã. E o GG e o Toninho que estão atrás das câmeras, né? Que ficam toda hora me irritando, né? Debatendo contra mim por gestos. Mas tudo bem. Ô, Koba, eu tenho vendo muitas pessoas cometendo vários equívocos ao analisar essa questão. O primeiro equívoco é falar que o território da Embaixada Húngara seria, da verdade, da Hungria. Não é. Embaixada Húngara no Brasil, o território é brasileiro, né? Então vamos parar com esse papo de que o Bolsonaro teria fugido para um outro país ao adentrar por 2 dias na Embaixada Húngara. O que existe é um tratado de Viena de 61 que fala que as embaixadas são invioláveis. Então as forças policiais não poderiam adentrar ao recinto das embaixadas sem a autorização dos respectivos países. Então esse é o primeiro ponto que a gente tem que esclarecer para evitar essas narrativas falaciosas que tem por aí. É bom lembrar, inclusive, que teve recentemente, não tão recentemente assim, em 2012, um senador boliviano fugiu para a embaixada brasileira na Bolívia e teve uma fuga espetacular, né, feita e desenhada pelo encarregado da embaixada da Bolívia para o Brasil para fugir do regime da Bolívia. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é que, com certeza, né, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, inclusive no caso recente do Daniel Silveira, o fato de você pedir asilo para um país seria, de certa forma, você querer iniciar o seu projeto de fuga. E isso poderia, de certa forma, pela decisão do Supremo Tribunal Federal, gerar a violação das medidas cautelares. E isso poderia, sim, gerar uma prisão preventiva do Bolsonaro só pelo simples fato dele buscar asilo. Aí tem algumas questões. A gente tem prova que ele foi buscar asilo político? Tudo leva a crer que sim, mas também há uma certa conjecturação nisso, não é? E o segundo ponto que é importante destacar, não é que todo mundo sabe que o Supremo Tribunal Federal quer prender o Bolsonaro com provas robustas e após o trânsito em julgado da decisão para evitar cometer o mesmo problema, ainda, o mesmo problema que houve com o ex-presidente Lula. Então, o Alexandre de Moraes está com uma questão quente na mão, né? Com certeza, eu acho que o STF não vai por esse caminho de prender preventivamente o Bolsonaro por essa situação. Ô, Mano Ferreira, você sabe que um dos requisitos um dos critérios que levam a uma prisão preventiva é quando o investigado, ou o réu, nesse caso é investigado, o Bolsonaro, porque ele não tem processo ainda contra ele, quando ele pretende evitar o resultado útil do processo. E qual é o resultado útil do processo? Ser preso. Aliás, um processo criminal serve para, no final das contas, se alguém for condenado, ser preso. E aí, independente dessa questão, é território brasileiro, não é território brasileiro, tem ou não tem soberania brasileira dentro da Embaixada Húngara? A pergunta que se faz é o seguinte: se existisse um mandado de prisão contra o Bolsonaro e ele estivesse dentro da embaixada, ele não poderia ser preso por esse mandado. A polícia não pode entrar nesta embaixada sem um envolvimento diplomático, sem uma relação muito mais burocrática. Você acha que o Bolsonaro estava pretendendo ficar de alguma maneira distante de um eventual cumprimento de mandado de prisão? Na sua avaliação, Mano Ferreira? Olha, Koba, é difícil cravar, mas assim, tudo leva a crer, né? É claro que o Bolsonaro vai usar o fato de que não tem como você provar a intenção dele
para, mais uma vez, dizer que está sendo perseguido, que é má vontade, vai tratar como se fosse uma visita de amigo de churrasco, né? Do tipo, não, me convidou para ir na casa dele, eu fui, mas não é casa de alguém, não é amigo dele, é uma embaixada, né? É uma coisa... O Bolsonaro tem uma prática retórica de rebaixar as instituições como se fossem sempre o quintal da casa. Então, é sempre como se tivesse ido passar a noite na casa de um amigo. Não se trata disso, não se trata de um amigo, se trata de uma embaixada. E embaixada de que país? Da Hungria, que tem que líder? Viktor Orbán, que defende que modelo? A democracia iliberal. Ou seja, o Viktor Orbán é o principal expoente da extrema-direita mundial que explicitamente defende a deterioração dos fundamentos liberais da democracia. Então, isso é muito revelador. Sob a liderança de Orbán, a Hungria teve uma deterioração institucional e o seu desempenho em todos os índices internacionais de liberdade de imprensa, liberdade de expressão, respeito à oposição, caiu em todos os índices internacionais. Então, é muito revelador do tipo de relacionamento que Bolsonaro cultiva no ambiente internacional, e aí ele vai tentar dizer que é um grande amigo, na verdade, é um líder que ataca a democracia por dentro no seu próprio país. Eu acho que está discordando, hein, mano? Não, eu concordei com o Mano. Concordar? Com o Mano. Só precisa de gente discordando aqui. Eu queria só colocar um ponto que eu acho importante, né? Eu acho interessante como algumas pessoas apontam o dedo para Cuba, para Venezuela, para a Coreia do Norte, por ser uma ditadura, não é? E não olha para a Hungria e fala a mesma coisa. Porque a diferença da Hungria para Cuba e Venezuela é que a Hungria, na verdade, é uma autocracia de direita, né? E os outros uma autocracia, ditadura de esquerda. Então, o bolsonarismo tem uma certa dificuldade de criticar também a Hungria pelos problemas que o Mano colocou aqui. Ô, Ana Beatriz, eu acho que agora já tem uma turma aí fazendo uma pesquisa nos últimos anos do presidente Bolsonaro para saber quantas vezes ele foi dormir em alguma embaixada a convite de um amigo. Se era habitual dele, se era algo do cotidiano do ex-presidente. Você acha que isso aí vai pesar também? Não, eu não acho, eu tenho certeza. Bom dia à nossa audiência. Eu penso que as coisas, os atos do Bolsonaro, eles não são muito conscientes, porque não é possível que ele realmente acreditava que se ele se alojasse numa embaixada, como fez, saísse também, como fez, achando que nada disso teria qualquer tipo de repercussão e que ele tem a capacidade de falar que ele entrou numa embaixada, dormiu 2 dias lá, porque era casa de um amigo e que ele visitava outros chefes de Estado com frequência. Eu acho que assim, eu não estou nem entrando no mérito, é uma investigação, muitas provas vão ser produzidas, um processo vai ou não ser aberto, ninguém aqui tá colocando culpa em ninguém, mas você mandar para a sociedade o recado de que ele estava dormindo numa embaixada, que tem essa questão da neutralidade do território, que ela é discutível, o PP tem uma interpretação, eu tenho outra, mas assim, dormir 2 dias numa embaixada, porque é a casa de um amigo, 4 dias depois que você foi obrigado pela Polícia Federal a entregar o seu passaporte. Eu, particularmente, acho que o Bolsonaro, como líder que ele se coloca, precisa de uma justificativa melhor para os seus eleitores. PP, 30 segundos. Por outro lado, naquela decisão que mandava ele entregar o passaporte e também estipulava aí muitas outras medidas cautelares, proibição, inclusive, de se comunicar com o próprio presidente do partido, entre outras pessoas, lá não tinha nada que ele não podia visitar uma embaixada. E aí? A questão não é essa, visitar ou não a embaixada. A questão é se a visita à embaixada significa requerer asilo político. E tudo leva a crer que sim, né? Tudo leva a crer que o Bolsonaro ficou 2 dias na embaixada da Hungria para pedir asilo político. E um momento, é bom lembrar, né, em que as forças policiais jurídicas estavam voltadas contra ele, né? Então, ou seja, de fato, se isso significa uma certa violação às medidas cautelares, seria suficiente para o STF requerer a prisão preventiva, mas eu acho que não fará isso. Meus amigos, 10 horas, 11 minutos. 11 minutos agora, nós vamos direto para Brasília porque nós temos atualizações a respeito deste caso. Quem está com a gente no Morning Show é a Luciana Verdolim, direto de Brasília. Bem-vinda, Lu.
Bom dia, Kobayashi. Bom dia ao pessoal que está no estúdio, quem está acompanhando a gente. Olha, aqui foi o assunto do dia em Brasília durante todo o dia de ontem. Hoje também já está gerando repercussões. Os políticos estão comentando a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro e o deputado Lindbergh Farias já fez um pedido à Procuradoria-Geral da República para que peça, né, uma solicitação para que a PGR peça a prisão preventiva do ex-presidente. Qual que é o argumento do parlamentar? É de que Bolsonaro teria tentado fugir e vai tentar fugir novamente. Estava buscando, nas palavras de Lindbergh, uma blindagem junto a um governo estrangeiro. No documento que foi encaminhado à Procuradoria-Geral da República, o deputado fala o seguinte: a estadia na embaixada sugere que o ex-presidente da República estava tentando alavancar a amizade, né, com o líder de extrema-direita, Viktor Orbán, numa tentativa de escapar do sistema de justiça brasileiro enquanto enfrenta investigações aqui no Brasil. Ainda de acordo com o parlamentar Lindbergh Farias, ele pede à Procuradoria-Geral da República que avalie os fatos considerados graves pelo parlamentar e, ao final, proponha ao Supremo Tribunal Federal as medidas consideradas pertinentes, inclusive a postulação da decretação da prisão preventiva de modo a evitar qualquer tentativa de sabotar ou a inviabilizar a persecução penal do Estado brasileiro. Lindbergh também pede esclarecimentos ao Ministério das Relações Exteriores, que ontem já chamou o embaixador da Hungria aqui no Brasil. Foi um encontro rápido, cerca de 20 minutos, em que ele evitou se aprofundar no tema da conversa que tiveram lá as autoridades daquele país com o ex-presidente Jair Bolsonaro, que se irritou com essas especulações, disse apenas que não tem por que ficar dando esclarecimentos sobre que ele conversa com essa ou aquela pessoa. Tá aí Luciana Verdolim trazendo detalhes e novidades a respeito do caso agora que investiga a ida de Jair Bolsonaro à Embaixada da Hungria, onde permaneceu por 2 dias. Obrigado, Luciana. Mano Ferreira, Lindbergh Farias está pedindo a prisão preventiva de Jair Bolsonaro. Sabe o que chama atenção? Nem o próprio Bolsonaro tem acesso a tudo que está nessa investigação, nem o Ministério Público, que é o órgão responsável por pedir essas prisões, não pediu, mas o deputado petista já tem certeza de que ele merece ser preso. E isso é muito ruim para a percepção da justiça, porque quando se trata de um deputado, ainda mais petista, ainda mais o Lindbergh, que é um personagem super conhecido de todos, que desperta sentimentos de ambos os lados, isso gera uma sensação ainda maior de que há uma politização da justiça. E isso é muito ruim para a própria justiça. Ou seja, se for o caso de Bolsonaro ser condenado e preso, ele precisa ser de um ponto de vista técnico, estritamente jurídico, e não abrir qualquer tipo de brecha para uma alegação de perseguição política. Quando Lindbergh entra com um pedido como esse, ele faz o jogo do próprio Bolsonaro. A defesa de Bolsonaro, politicamente, retoricamente, é se colocar como perseguido político. Quando Lindbergh, como político, entra nesse jogo, ele reforça a narrativa do próprio Bolsonaro. Ele alimenta o ciclo da polarização populista do PT e de Bolsonaro. E se essa narrativa cola de perseguição, que é uma defesa do ex-presidente Bolsonaro, ele fala o tempo todo que há uma perseguição, não só ele, mas muitos outros aliados, fala que tem aí muito viés político nessa investigação. Se o pedido de um deputado do partido antagonista, do Partido dos Trabalhadores, é acolhido, ou PP, de alguma maneira isso favorece o Bolsonaro na medida que o Mano está nos explicando aqui. Você concorda ou não? Faltou o Lindbergh conversar com o partido também? Não, assim, na minha opinião, Koba, infelizmente, isso é tudo parte da nossa narrativa política. A gente sabe que o deputado Lindbergh Faria não tem nenhum poder postulatório em relação a esse caso, não é? O que ele quer fazer, na verdade, é falar para os seus eleitores... É político fazendo política, é isso? Para a sua bolha, que ele vai pedir a prisão do Bolsonaro. Mas nós sabemos que essa medida é infrutífera, né? O Alexandre de Moraes deveria nem receber essa petição, deveria indeferir de plano, porque quem está cuidando dos pedidos dessa ação, por ser uma ação de interesse público, é a Procuradoria-Geral da República, não é o parlamentar específico de partido A ou partido B. Então, infelizmente, isso só acirra a polarização
do nosso Brasil e, mais do que isso, contribui com a narrativa do Bolsonaro de que o Bolsonaro estaria sendo perseguido. E aí, Aninha? Perfeito, perfeitas as colocações do PP e do Mano. Vocês estão muito concordando. Mas é porque não tem como não concordar, é uma questão de senso comum. Nós estamos aqui lutando dia após dia para tentar despolarizar as situações que envolvem o nosso país e o nosso governo, para a gente conseguir ter algum tipo de evolução. Aí a gente se depara com uma situação como essa, que, ao meu ver, é bastante curiosa, bastante peculiar, mas outras pessoas que não estão diretamente envolvidas e não têm legitimidade para estar, começam a querer aparecer em cima disso. E isso joga a favor do Bolsonaro nessa situação. Você acaba fugindo do debate principal, do questionamento principal, para essas narrativas secundárias que não levam ninguém a lugar nenhum. E esse é o grande problema que a gente enfrenta, não só nesse julgamento, mas em vários outros que são de suma importância para a nossa sociedade, mas que acabam perdendo seu foco por conta desse tipo de situação.